Bom, então nessa aula a gente vai falar sobre os subplots. E para isso a gente vai utilizar novamente um arquivo Python. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho para a gente criar aqui um arquivo. Vou chamar ele de main. Vai gerar aqui o arquivo para a gente. E agora eu importo as bibliotecas como a gente já sempre faz. E agora eu vou criar aqui um array de tempo, pode ser, né? A gente pode interpretar isso como um array de tempo para gerar os nossos gráficos aqui. Eu vou chamar ele de x e aí eu vou chamar o np.arrange. E aí, agora eu vou fazer da seguinte forma. Vou colocar do 0 até o 5. E eu quero agora que esse intervalo aqui, ele seja em um período de 0.1. Se eu colocar nesse período aí que ele gere esse array, o que vai acontecer é que ele vai sempre somar 1, por exemplo, ou sempre somar esse 0.1 aqui. Por exemplo, ele vai começar do 0, né? Então vai ser 0, aí o próximo valor vai ser 0 mais 0.1, então vai ser 0.1. Aí depois vai ser 0.1 mais 0.1, então vai ser 0.2. Aí depois 0.2 mais 0.1 e assim por diante, entendeu? Ele sempre vai acrescentando esse 0.1 ao valor anterior que eu estou somando aqui. Ele vai de 0 até 5 fazendo esse processo. Se eu pedir para printar isso daqui, então eu vou ter aqui, eu vou pedir para rodar esse código aqui com Python. E aqui eu vou chamar ele de main aqui, ok? Chama desse script que eu acabei de gerar aqui. Ele vai mostrando esses valores aqui pra gente, ok? Eu vou só minimizar essa parte aqui. E eu vou utilizar um outro método para a gente visualizar isso daqui. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui com o botão direito e vou pedir para executar com esse comando aqui. Esse comando não vai ter no VS Code de vocês, porque vocês têm que instalar anteriormente o Jupyter Notebook. Caso vocês tenham interesse de ver como é que faz essa instalação para vocês conseguirem utilizar o Jupyter Notebook aqui dentro do VS Code, vocês podem deixar aí no comentário que eu posso fazer esse vídeo para vocês, ok? Explicando passo a passo como vocês podem fazer isso. Então ele vai pegar esses códigos que estão aqui e vai importar aqui para o Jupyter Notebook e já vai mostrar aqui os resultados para a gente, ok? Assim fica mais interessante a gente trabalhar. Bom, então a gente tem aqui os valores novamente. Então ele vai sempre somar do valor inicial o 0.1. Então vai ser 0, aí depois 0 mais 0.1, que vai dar 0.1. Depois 0.1 mais 0.1, que vai dar 0.2. Depois 0.2 mais 0.1, que vai dar 0.3. E assim por diante até chegar o mais próximo do 9 aqui, certo? Ou o mais próximo do valor que eu estou colocando aqui. Então o último valor aqui, no caso, deu 4.9, certo? Por que deu 4.9 e não 5 aqui? Porque eu queria que terminasse no 5. Vai ser sempre um valor anterior ao valor que eu tenho como objetivo. Então, o meu objetivo era o 5. Então, vai ser só essa soma, né, esse incremento, ele vai só até o valor menos um intervalo que eu estou colocando aqui. Então, vai ser 5 menos 0.1. Então, vai ser 4.9 aqui, ok? Então, tendo dito isso, a gente vai continuar aqui agora com o objetivo do vídeo, certo? Então, qual é o objetivo aqui no vídeo? É a gente estudar sobre os subplots. Então, eu vou colocar aqui subplots, ok? No plural agora. Anteriormente, na aula que a gente viu, a gente falou sobre o subplot no minúsculo aqui, certo? Agora a gente vai falar dessa outra estrutura aqui, que é nada mais nada menos do que o subplot, só que agrupado dentro de um objeto aqui Python, certo? Então, vamos dar continuidade aqui na videoaula. Bom, então para a gente gerar um subplot aqui e conseguir plotar gráficos a partir dele, primeiramente a gente vai ter uma figura que ele vai gerar para a gente. Então ele vai ter essa parte da figura e dentro da figura a gente tem que existe os axes, certo? Então ele vai também gerar axes para a gente. No caso, nessa primeira visão, vamos trabalhar com um axis só, certo? Então para a gente fazer para a gente trabalhar então vai ter que ser nesse dois formatos aqui, ok? A gente coloca o primeiro posição aqui vai ser a figura, vírgula, e a segunda posição vai ser os axes ou o axis, aqui no nosso caso desse exemplo. E aí eu vou chamar o plt.subplots, ok? E aqui a gente tem que passar alguns parâmetros, ok? Eu vou só afastar um pouco para cá isso daqui, porque vai crescer um pouco aqui.
Bom, a partir disso, a gente tem que passar alguns parâmetros aqui para a gente configurar o nosso subplot, certo? No meu caso, nesse momento, eu vou colocar só o fig size, ok? Que ele vai definir o tamanho da figura para a gente, ok? Então, eu vou colocar aqui fig size e eu vou colocar 7, vou colocar 8 por 4 aqui, ok? Então, a gente tem agora configurado o nosso subplot e, por fim, a gente tem que agora chamar o axis.plot, ok? A gente acabou de esquecendo aqui de gerar o eixo Y aqui do nosso gráfico, então eu vou colocar aqui o Y, eu vou colocar x elevado à quinta, por exemplo. Então a gente vai gerar aqui um gráfico de x elevado à quinta, ok? E aí, agora o que precisa ser feito é só passar aqui o x e o y e pedir para pilotar, né? Que é o plot, ou o plt.show. Bom, a gente já tem aqui uma estrutura base aqui do matplotlib, ok? Se eu pedir para rodar esse código aqui, então a gente vai ver que ele vai executar e vai dar um gráfico aqui, como a gente já viu anteriormente, ok? Uma outra forma que a gente pode executar isso daqui para ficar mais interessante é pedindo para executar todo esse código aqui interativamente no Jupyter Notebook. Então não vai ser preciso que eu fique executando ali no terminal, ok? Sempre vai aparecer aqui para gente. Então assim também é interessante. Só voltar aqui com o plt.show. Bom, então tendo esse gráfico aqui, a gente já pode ver que o subplot ele pode trabalhar da mesma forma com que o plot lá, né? O subplot, sem ser no plural aqui. Então qual é o diferencial aqui do subplot? Porque no caso aqui ele está mostrando uma coisa que a gente já viu anteriormente, certo? Então o interessante do subplot é que a gente pode definir a quantidade de linhas e colunas na hora que a gente define ele nesse momento aqui, ok? Na hora que a gente inicializa aqui o subplot. E para isso a gente tem que mostrar a quantidade de linhas que eu quero. Então eu coloco n rows. E aqui eu coloco, por exemplo, eu quero uma linha, vírgula, n calls. E aqui eu coloco, por exemplo, duas linhas. Vamos entender o que esse código está fazendo aqui. Deixa eu só afastar um pouco para cá. Então agora o que ele está fazendo ele está definindo quantas linhas vai ter o meu subplot e quantas colunas vai ter o meu subplot aqui também, ok? E além disso eu estou definindo já na inicialização aqui do meu objeto subplots o tamanho também, né, da figura. Então eu já tenho como fazer isso aqui. E agora para mim conseguir utilizar isso daqui no formato que está, quando eu passo a quantidade de linhas em colunas, agora eu tenho que vir bem aqui no axis, certo? E eu tenho que mostrar qual é a coluna que eu quero acessar, ok? Então eu tenho que fazer, além disso, um outro método que eu tenho que ajeitar agora aqui é colocar entre parênteses o axis 1 e axis 2, certo? Por que isso? Porque no caso agora eu estou falando o seguinte, eu estou falando que eu quero uma linha, certo? E duas colunas. Como eu tenho duas colunas, eu vou ter dois axes, certo? Tendo dois axes, então eu tenho que ter duas variáveis aqui para me salvar um axis em uma variável e o outro axis na outra variável, ok? Feito isso, agora eu consigo plotar um gráfico nesse axis, independente do gráfico desse outro axis aqui. Então, aqui, nessa posição, eu tenho que colocar axis 1, por exemplo, para que eu plote esse gráfico aqui no axis 1. E eu posso agora gerar aqui, por exemplo, o y1 e aqui y2, certo? E agora eu vou criar aqui um gráfico de uma função quadrática, certo? Esse axis 2 aqui. Para ficar mais organizado, eu vou colocar aqui o primeiro gráfico quadrático e depois um gráfico de quinta elevado à quinta, ok? Então a gente vai ter isso aqui agora, sendo que o gráfico ao quadrado vai ser plotado no primeiro axis que eu estou gerando aqui, e o outro gráfico que eu quero plotar aqui, que vai ser no axis 2, vai ser o plot. E aqui eu coloco agora o x e o y2.
assim como a gente já fez anteriormente. Então, tendo feito isso daqui, quando eu executar esse código aqui, eu vou só selecionar tudo e vou dar um Enter aqui para executar aqui no meu Jupyter Notebook para ficar mais rápido. Então a gente tem aqui que agora ele plotou dois gráficos em axes diferentes, certo? E aí eu estou colocando aqui, como eu quero duas colunas, então ele vai gerar uma coluna, duas colunas. Caso eu queira que seja duas linhas e uma coluna, então eu tenho que definir isso daqui como uma linha e aqui duas colunas, certo? Quando eu executar isso daqui novamente, deixa só eu limpar aqui e executar novamente esse código todo aqui. Quando a gente fizer isso daqui, o que a gente vai ter é que ele vai agora gerar um gráfico de duas linhas e uma coluna, certo? Tem uma linha, duas linhas e apenas uma coluna aqui. Então é assim que a gente pode gerar gráficos aqui agora utilizando subplots. Bom, então tendo entendido aqui essa primeira parte, a gente então consegue plotar alguns gráficos já interessantes aqui utilizando o subplot, certo? Só que a gente ainda está um pouco restrito a plotar ou uma linha e duas colunas ou mais, certo? Por exemplo, eu posso colocar aqui três, não tem problema, mas também eu não consigo ainda plotar um gráfico, por exemplo, duas linhas, duas colunas, e para isso o que eu tenho que fazer é colocar aqui, por exemplo, duas linhas, duas colunas, certo? Mas além disso, agora eu tenho que colocar dentro dessas chaves aqui, eu tenho que colocar uma outra chave aqui, aonde vai definir um primeiro grupo de axes, certo? E de novo aqui abrir e fechar parênteses aqui, certo? E colocar aqui um outro grupo de valores. Então aqui o axis vai ser o 3, axis 4, ok? Então quando eu faço nesse formato aqui, agora eu estou falando que vai ter, isso daqui vai comportar agora as linhas e colunas, certo? Então o axis 1 aqui vai ser a primeira linha e a primeira coluna, axis 2 a primeira linha e a segunda coluna, axis 3 aqui a segunda linha e a primeira coluna, e aqui o axis 4 vai ser a segunda linha e segunda coluna, certo? Bom, então nesse formato aqui eu consigo fazer a plotagem agora de gráficos utilizando duas linhas e duas colunas, certo? Quando eu faço nesse formato, eu posso, por exemplo, vir aqui, para ficar mais rápido, eu posso copiar isso daqui e colar, copiar aqui e colar, e aqui agora eu modifico aqui para o 3, o axis 3, e aqui axis 4, ok? Então quando eu faço nesse formato, agora eu estou pedindo para plotar os gráficos respectivo aqui, que eu queira, no axis 1, axis 2, axis 3 e axis 4, ok? Quando eu faço isso, se eu executar esse código aqui agora, deixa eu só selecionar tudo aqui e dar um Enter aqui, agora ele vai gerar um gráfico agora, uma figura que tenha 4 axes, e em cada um desses axes vai ser plotado um gráfico específico que você queira, ok? Então é assim que vocês podem trabalhar aqui com uma primeira visão de como trabalhar com axes aqui. Existem outras formas, eu vou mostrar isso ao longo do curso aqui, mas para essa primeira videoaula aqui é interessante já essa visão aqui de como vocês podem utilizar os subplots para plotar vários gráficos dentro de uma mesma figura, agora com essa nova estrutura aqui, aonde esse primeiro parâmetro define a quantidade de linhas, esse segundo parâmetro define a quantidade de colunas, e esse terceiro parâmetro aqui define a quantidade, o tamanho da minha figura, certo? Existem outros parâmetros aqui, mas à medida que vocês forem estudando o Matplotlib, vocês vão aprendendo. Mas isso também depende da utilidade, ou seja, caso vocês queiram customizar para uma determinada função, para uma determinada plotagem de um gráfico específico, existem outros parâmetros aqui que vocês podem modificar e acrescentar aqui nessa posição aqui, ok? Mas por esse momento aqui, que é uma introdução ao Matplotlib e ao NumPy, essa primeira visão utilizando esses três parâmetros aqui já é bem interessante de vocês trabalharem, ok? Então, essa primeira videoaula aqui sobre o subplots já é uma visão bem geral de como vocês podem utilizar ele, e espero que vocês tenham entendido também essa parte aqui do NumPy Arrange, aonde vocês também podem estar gerando valores com um determinado intervalo aqui, ok? E assim a gente pode gerar diferentes tipos de gráficos aqui utilizando o Matplotlib e o NumPy, ok? Espero que vocês tenham entendido como trabalhar aqui com o Matplotlib e o NumPy. Uma coisa que eu posso customizar aqui, eu fiz um script aqui anteriormente, né?
eu posso vir aqui e pegar simplesmente aquelas explicações novamente que vocês tiveram e copiar aqui, que eu dei na aula anterior, certo? Eu posso fechar aqui e o que a gente pode fazer é, da mesma forma que a gente viu anteriormente lá, criando para cada um desse plot aqui um determinado descrição, né, para os eixos, eu posso fazer também aqui. Só que uma coisa que eu tenho que modificar sempre é os valores dos x's aqui. Por exemplo, aqui é o x1, aqui é o x2, está certo. Aqui é o x3, então eu tenho que vir aqui e colocar 3. E aqui é o x4, certo? Então eu tenho que vir aqui e colocar 4. Além disso, se eu executar esse código aqui, eu vou só limpar aqui. Se eu executar esse código aqui, deixa eu selecionar na Ctrl Z aqui. Então, se eu executar esse código aqui, o que a gente vai ver é que ele vai plotar um gráfico com os eixos um sobrepondo o outro dentro do meu... Então, o que a gente pode ver aqui é que esse gráfico, esse axis aqui, ele está superpondo, né? Ele está sobrepondo esse outro axis aqui. Ok? Ele está tomando o espaço desse outro axis aqui. E, da mesma forma, esse outro gráfico aqui, ele está sobrepondo esse outro axis aqui. Então, como a gente pode fazer para que ele se modifique e fique de uma forma com que cada um dos axis não sobreponha o outro? Então, a gente tem que vir novamente lá naquele o plt.subplot ajustes e ajustar aqui o nosso subplot, certo? Eu vou fechar aqui. Como eu fiz essa explicação já em uma das aulas anteriores, eu vou só pegar, copiar e colar aqui. E a gente vai ter esses valores aqui, certo? Para vocês verem se caso isso daqui está realmente correto, vocês podem vir bem aqui, executar esse código aqui, e vocês podem ver se o gráfico está se comportando da forma que vocês queiram, certo? No caso aqui ele está superpondo aqui ainda nessa parte aqui, certo? Que é o H-Space. Então eu posso vir aqui, puxar um pouco para direita, puxando mais um pouco aqui para direita. A gente vai chegar mais ou menos nesse valor aqui. Vou deixar bem aqui. Então eu vou colocar aqui 0.824. Então no 0.824 que é no meu H-Space aqui. Então eu tenho que vir aqui e colocar 0.824, ok? Tendo feito isso, agora eu posso vir aqui parar de plotar, certo? E executar novamente aqui para a gente ver que agora sim ele vai dar um espaçamento entre os axes e aí nenhum dos axes vão estar superpondo um ao outro, certo? Uma outra coisa que a gente tem que aprender a modificar e ajustar é a escala do nosso gráfico, certo? No caso aqui, vocês podem ver que essa escala está bem estranha aqui, mas isso a gente vai ver posteriormente, certo? Agora a gente está focando em entender a estrutura do axis. Além disso, a gente pode também colocar aqui para os nossos gráficos um título, um supertítulo, certo? Que é o título que engloba todos os gráficos. Então eu posso colocar plt.super, que é o super title. Então eu posso colocar nesse formato aqui. E aqui eu posso colocar gráficos com subplots, ok? Então, quando eu coloco um pouco abaixo do que eu criei aqui o meu subplots, eu coloco o subtitle. Então eu estou falando que eu quero um título que englobe todos os gráficos. Se eu executar isso daqui, eu posso até executar, deixa eu só minimizar aqui, eu posso executar ele ali mesmo. Então eu vou executar aqui no Jupyter Notebook. A gente vai ver agora que ele vai criar um título geral aqui para minha figura, certo? Que é essa parte aqui, ó. Gráficos com subplots. Então eu tenho um título geral e eu tenho um título que é para cada um dos gráficos. Esse daqui é o título desse gráfico, um título desse gráfico e assim por diante, certo? Então a gente pode ver que vocês podem também customizar aqui os valores de, por exemplo, eu coloquei aqui gráfico da quinta, mas aqui é o gráfico
de segundo grau, certo? Então, aqui seria segundo. E assim por diante, certo? Limpando aqui, se eu executar novamente esse código aqui, então a gente vai ver que ele vai gerar aqui tudo aquilo que a gente já viu anteriormente. Mas é sempre interessante ficar revisitando essas pequenas configurações aqui para que vocês fixem, certo? Todas essas configurações que podem ser feitas aqui utilizando o Matplotlib. Vocês podem ver que está aparecendo uma linha azul aqui, né? É porque eu estou utilizando aqui, ó, dois plots aqui em um mesmo axis, certo? Então eu estou plotando duas vezes aqui. Aqui também, ó. E aqui também. Então eu posso apagar um deles aqui para ficar um pouco mais organizada essa plotagem de gráfico aqui. Então, por último, executando essa última vez aqui, a gente pode ver que os nossos gráficos serão plotados de uma forma mais interessante aqui, utilizando os subplots. E dessa forma vocês podem ver que vocês estão plotando agora vários gráficos dentro de uma mesma figura, utilizando uma nova estrutura que a gente aprendeu hoje, certo? Que é a estrutura do subplots aqui. Os códigos anteriores eu não estava deixando aqui na descrição, certo? Mas aí, a partir desse código aqui, eu vou pegar ele e vou disponibilizar utilizando lá o GitLab. Eu vou deixar aí na descrição para caso vocês queiram revisitar o código e entender passo a passo como, o que está sendo programado aqui e desenvolvido, certo? Então eu vou deixar aí para vocês, para que vocês possam dar uma olhada um pouco melhor aí no gráfico, com um pouco mais de calma, ok? Então esse foi a videoaula, espero que vocês tenham absorvido esse conhecimento e até a próxima videoaula.